Fala, turma, tranquilo? No encontro síncrono da semana passada, eu falei sobre a ideia da gente ter variáveis no nosso programa. Basicamente, eu apresentei ali a ideia do scanner, da entrada de dados em Java, para que vocês conseguissem começar aí a se desafiar, a fazer alguns exercícios. Fiquem tranquilos, caso ainda não tenha rolado, assim, né? Eu sei que a gente forçou bastante a primeira semana, agora aos pouquinhos eu vou explicando alguns detalhes para vocês. Mas qual que é a ideia? A ideia é que quando a gente está trabalhando com algoritmos, e pelos problemas, os primeiros problemas que eu passei para vocês, vocês conseguiram perceber, é que existe um conceito bastante comum que se chama variável, certo? E, claro, do lado desse conceito, a gente vai ter aí o conceito de constantes. Então, eu tenho variáveis e constantes. Então, deixa eu anotar aqui algumas coisas para vocês durante o vídeo. Isso me ajuda a pensar também. Então, eu tenho as variáveis e eu tenho constantes. Qual que é a ideia da variável em um programa ou quando a gente fala em lógica de programação, quando as pessoas estão começando a aprender a programar? Variável é tudo aquilo que guarda um dado e que mais tarde ele pode ser alterado por alguma necessidade, certo? Então, eu gosto de exemplificar para os meus alunos como se fosse uma caixa, certo? Um espaço, uma caixa, onde eu posso armazenar o que eu quiser dentro. Tá? Só que não é bem assim, não é o que eu quiser, porque eu preciso ter a caixa do tamanho certo para armazenar o tipo de dado certo. Eu não consigo colocar algo muito grande em uma caixa pequena, certo? Apesar de algo muito pequeno numa caixa grande eu consiga colocar, isso é um desperdício de espaço. Então, quando a gente pensa numa variável, por exemplo, eu tenho o conjunto dos números inteiros, que a gente chama de int em Java. Eu posso dizer que eu tenho aqui um espaço para guardar um número. E dentro desse espaço aqui, eu posso associar, por exemplo, o número 12, que é o número de semanas de aulas que nós vamos ter. Tá? Vou mandar mostrar isso aqui na tela, vou compilar javac entrada.java, java entrada, tá? E vai aparecer aqui um número. Qual que é a ideia? No meio desse programa, vamos supor aqui a quantidade de exercícios que vocês vão fazer durante essas 12 semanas. Isso vão ser 100 exercícios, aproximadamente. Eu acho que mais, na verdade, né? Eu sempre brinco com os alunos, mas quanto mais vocês praticarem, melhor. Vou, depois disso, mostrar o meu número novamente. Lembra que isso é executado linha a linha, então uma coisa de cada vez. Então, em um determinado momento, o meu número valia 12, e em um segundo momento, o meu número vale 100. Certo? E eu posso ir modificando, por isso que a gente chama de variável. Só que muitas vezes é interessante que eu utilize partes do meu código como se fossem variáveis, mas de uma forma que elas não vão ser alteradas, tá? Tá, mas por que que eu não coloco, por exemplo, o número diretamente? Vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, int horas em um dia, né? São 24 horas. Isso aqui dificilmente vai mudar. Isso aqui dificilmente vai mudar, certo? Eu espero que não mude, né? Qual que é a ideia? Isso aqui, eu fiz exatamente igual como eu fiz em cima, isso é uma variável, né? Mas vamos supor que eu quero saber quantas horas tem em 10 dias. Então, ó, int dias, vamos colocar aqui 10, certo? E aqui eu vou colocar um int total igual a dias vezes horas dia. E aqui eu posso mostrar, por exemplo, vamos usar o print formatado para treinar um pouco? Então, ó, %d, que são dias, né? Dias, tem o total de %d horas. E aí eu vou mostrar os dias primeiro e depois o meu total. Vou compilar isso aqui, javac entrada.java. Vou executar, Java entrada, então, ó, 10 dias tem um total de 240 horas. Claro que essa conta é uma conta bastante fácil. Isto aqui, da forma que eu fiz, ela é uma variável. Só que isso aqui eu sei que não vai mudar. Então, para evitar um erro de programação, eu vou vir aqui e vou colocar a palavra final na frente. Ou seja, isso aqui não pode ser alterado. Isso vai evitar que, sem querer,
a pessoa vem aqui e erre, por exemplo, e coloca assim, ó, horas dia igual a 10. Notem que a própria IDE, o próprio ambiente aqui já me acusou um erro, certo? E eu, a hora que eu for tentar compilar isso aqui, javac entrada.java, ele vai dizer, ó, ops, não posso fazer isso. Ó, a variável horas-dia já foi definida. Opa, isso aqui por conta do int, vou tirar aqui. Vou compilar novamente. O que ele vai dizer agora? Eu não posso mudar o valor de horas-dia, da variável horas-dias, porque ela é final, ela é uma constante, certo? Então, isso, além de tornar o nosso programa mais claro de ler, né? Porque eu não tenho aqui simplesmente um 24, que eu não sei o que significa muitas vezes. Claro que, neste caso, o contexto nos ajuda muito, mas imagino que vocês estão olhando o código de outra pessoa. Eu não sei o que esse 24 significa. Então, por isso que a gente utiliza uma constante. Tá? Então, além de facilitar a leitura do texto, do nosso código-fonte, ajuda também a coibir aí os possíveis erros de programação, que a hora que a gente está digitando muito rápido, são comuns de acontecer. Tá bom? Então, essa é a ideia de variável, essa é a ideia de constante. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!